Nós analisamos no capítulo anterior a situação de São Paulo e, inclusive, a expulsão dos jesuítas do pátio do colégio pelos fazendeiros em 1640, mesma data considerada como fundação da cidade de Jundiaí. Neste mesmo ano de 1640, ocorreu a libertação de Portugal do jugo do Império Espanhol. Este acontecimento vai modificar em profundidade a relação do Brasil com a metrópole. Existiam em São Paulo pessoas de origem espanhola, muitas delas vindas de Assunção, no Paraguai. Os portugueses então tomaram uma decisão: firmar o conceito de plena liberdade da Espanha e, ao mesmo tempo, juraram fidelidade ao rei de Portugal. Assim, pressionado pelos ânimos, os espanhóis resolveram tomar uma derradeira atitude. Em manifestações públicas, aclamaram Amador Bueno como o rei de São Paulo. Tarimbado e conhecendo as tricas e futricas da política, Amador recusou o título. Ameaçado pelos espanhóis, refugiou-se no convento São Bento. Depois partiu para o litoral, onde esperou os ânimos se acalmarem. A presença de espanhóis na vila de São Paulo gera várias especulações. O que estariam fazendo eles aqui? Em geral, eram pessoas vindas de Assunção. Conclusões mais recentes indicam que eram judeus fugidos da perseguição da Inquisição que havia se instalado no Paraguai, sob as ordens eclesiásticas de Madrid. O fato deles estarem em São Paulo e aclamado Amador Bueno, rei da província, nos leva a acreditar que os judeus espanhóis ou paraguaios tentavam dominar uma região longe dos olhos inquisitoriais da Igreja Católica. A fundação de Jundiaí, portanto, pode ter outra origem. Os fundadores poderiam estar agastados com a expulsão dos jesuítas de São Paulo e resolveram entrar para o interior, onde pretendiam fundar uma vila libertária, cultuar a religião nos moldes dos jesuítas, longe dos fuxicos de São Paulo. Também estariam fundando uma vila onde poderiam fazer o que bem entendiam, longe das autoridades portuguesas, inclusive caçar índios e vendê-los depois para as mais diversas regiões do Brasil. Era um negócio muito rendoso. Existem, porém, informações que não corroboram essas insinuações. Parece que a vila de Jundiaí teve, desde o início, o respaldo das autoridades portuguesas e paulistas. Reorganizado, ganhando autonomia, depois de 60 anos vinculado ao reino da Espanha, estava agora Portugal interessado em conquistar o interior. Já existia estrada ligando o litoral até Assunção e de lá até as terras peruanas. Havia terras a conquistar e bastava um marco para que o Império Português reconhecesse a propriedade. O próprio Rafael de Oliveira teria sido descendente de judeus e foi convertido na grande onda de conversões impostas pelos reis de Portugal. A história nos conta que o rei tentava, por todas as maneiras, fazer a conversão dos judeus para o cristianismo. Não conseguindo, por bem, teria dado um prazo. Os judeus portugueses se reuniram no porto de Lisboa com todos os seus pertences carregáveis. Alguém deve ter esclarecido ao rei que a saída dos judeus representava uma sangria muito acentuada nos cofres
imperiais, porquanto eles tinham ligações com os originários de sua raça em todo o mundo. Foram os judeus venezianos que haviam financiado a viagem de Pedro Álvares Cabral, inclusive a construção de navios. Sem eles, portanto, Portugal teria muito a perder. O rei resolveu então fazer a conversão coletiva e mandou batizá-los no porto. Deste modo, satisfazia as autoridades eclesiásticas e ficava de bem com o povo judeu. Na conversão coletiva, muitos tiveram os nomes trocados. Assim, os Oliveiras, os Carvalho, os Macieira, os Pereira e tantos outros com sobrenome de árvores ou de frutas eram judeus convertidos. Eles infestaram a costa brasileira para terem uma vida mais tranquila. Provavelmente eram cristãos só de boca para fora. A família Oliveira fazia parte desta imensa onda de refugiados ao longo da costa brasileira. Eram exímios comerciantes e contumazes garimpeiros. Em quase todas as descobertas de ouro no Brasil, vamos encontrar os descendentes de judeus. O ouro, em princípio, era o bem mais procurado. Depois surgiram também as pedras preciosas. Tanto o ouro como as pedras preciosas eram fáceis de carregar. Assim, diante de uma ameaça ou de uma perseguição policial ou religiosa, os judeus carregavam seus bens ou todo o patrimônio com facilidade. Não se ligavam muito às propriedades imobiliárias, como faziam os portugueses puros. Ainda no século XXI, vamos encontrar muitos judeus no ramo de ouros e pedras preciosas. Praticamente, dominam as exportações desses bens. Onde existe uma mina contendo minerais nobres, sempre haverá um judeu interessado em sua exploração. Na velha vila de São Paulo, vamos encontrar os judeus cristianizados trabalhando ao lado dos portugueses. Pagavam o quinto ao governo, que seria 20% da renda gerada com seus negócios, sonegavam o que podiam sonegar, fomentavam rebeliões contra os aumentos desses mesmos impostos, financiavam bandeirantes e emprestavam dinheiro aos comerciantes. Levavam vida austera. Alguns deles até participavam de reuniões secretas. Chegaram até mesmo a renegar a moeda portuguesa, o que levou o ouvidor a fazer sérias admoestações aos moradores da vila de São Paulo e de Jundiaí. Em 1655, a vila de Jundiaí conquistaria a autonomia. No grande interior do estado, ela foi uma das primeiras a receber esse reconhecimento. As primeiras povoações de São Paulo que conquistaram o reconhecimento de vilas, antes de Jundiaí, foram Mogi das Cruzes em 1611 e Santana do Parnaíba em 1625. Surgiram também Taubaté em 1643. Já em 1651 foi aprovado o reconhecimento de Guaratinguetá. Em 1653, Jacareí. Depois foi a vez de Itu, em 1656, e Sorocaba, em 1661. Com o reconhecimento de vila, Jundiaí recebeu duas notáveis instituições, a Câmara de Vereadores e o Cartório, que normatizaram as relações entre os homens. Essas duas instituições iriam influenciar a vida na vila pelos anos por vindouros. As atas da Câmara de Vereadores de Jundiaí, intactas até hoje, representam o mais importante arquivo de atos públicos e privados praticados na vila, cujo território era imenso e ia até as barrancas do Rio Grande, e não tinha limites conhecidos na vastidão do seu território. Houve época em que vereadores de Jundiaí estavam fazendo correções em território de Minas Gerais, provavelmente sob as ordens do ouvidor de São Paulo. Campinas, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Caconde e Franca foram as vilas mais conhecidas fundadas por jundiaenses.
E agora podemos afirmar que Goiás Velho, antiga capital de Goiás, foi fundada por jundiaenses. O próprio Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, possuía terras na região de Jundiaí. Sua bandeira foi formada por jundiaenses. É considerado em Goiás o fundador do estado e recebe muitas homenagens. Ao lado de Goiânia, existe uma vila-cidade com o nome de Jundiaí, provavelmente em homenagem aos fundadores.